Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos a gente vai dar início ao capítulo 8, onde a gente vai falar sobre poliedros. A partir de agora, nesse curso, é como se fosse uma segunda etapa, porque o curso ele vai assumir uma característica um pouco diferente, mais aplicada, e também relacionado a isso é o livro que a gente está utilizando a partir de agora. Na primeira parte do curso, como eu comentei lá na primeira aula, né, online, a gente usou esse livro, né? Até então a gente estava usando esse livro aqui, do Paulo César. A partir de agora a gente vai usar um outro livro e as características, o formato muda um pouco por causa disso. Esse primeiro livro não contempla esses conteúdos que a gente vai ver a partir de agora, incluindo de poliedros. E aí, a partir de agora, a gente vai usar esse livro aqui, que é a edição número 10 do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Então, a partir de agora, a gente vai usar esse livro até o final do curso, beleza? Bom, nessa sessão a gente vai falar sobre poliedros, é o capítulo 8. Para dar início, vamos inicialmente falar da definição de um poliedro convexo, o que seria um poliedro convexo, a definição formal é essa aqui, e a terminologia, o nome dos elementos, né, de um poliedro convexo, beleza? Então, bora lá. Como definir um poliedro convexo? O poliedro, ele é a extensão para a dimensão 3 dos polígonos, né? Então o polígono está na dimensão 2, quando ele é plano, né? E o poliedro é como se fosse uma extensão do conceito de polígono e agora na dimensão 3, então vai ser uma figura espacial, certo? Um poliedro ele é formado por polígonos, né, em geral. E aqui a gente vai definir em particular um poliedro convexo, que é o tipo de poliedro que nos interessa nesse caso. Então, bora lá. A gente vai considerar um número finito, n, maior ou igual a 4, de polígonos planos convexos, né? Tais que, antes de dar as condições, vamos falar sobre essa frase aqui. Por que a gente considera um número finito n maior ou igual a 4? Porque se n for igual a 2 ou n for igual a 3, a gente vai ter casos particulares, né? A gente vai ter, na verdade, não casos particulares, mas elementos de dimensão menor, né? Com menos superfícies. Que no caso seria, para n igual a 2, a gente teria um diedro, que seria dois planos secantes. Dois planos secantes, quando você tem eles limitados, isso aqui é um diedro. E se a gente tiver n igual a 3, a gente tem um triedro, que seria três planos secantes, né, entre si. Mas nesse caso, no caso do diedro e do triedro, como o número n é igual a 2 ou 3, a gente não fecha essa figura geométrica, né? Ela não fecha, ela fica aberta. Tanto no diedro quanto no triedro. E agora a gente exige no poliedro que n seja maior ou igual a 4 para que seja possível fechar essa figura, porque um poliedro sempre vai ser fechado nesse sentido, certo? Então n sempre maior ou igual a 4. E aí a gente considera o número n maior ou igual a 4 de polígonos planos convexos. Só para lembrar, um polígono convexo é um polígono onde, dados dois pontos quaisquer dentro desse polígono, o segmento de reta formado por esses dois pontos está todo contido no polígono. Nesse caso, ele vai ser convexo. E ele vai ser não convexo quando isso não ocorre, quando é possível obter dois pontos desse polígono, tal que o segmento de reta formado por eles não esteja todo contido no polígono. Nesse caso, a gente teria um polígono não convexo, certo? Essa é a diferença. Então, a gente vai considerar um número n igual a 4 de polígonos planos convexos, certo? Tais que, agora a gente entra com as condições para definir um poliedro convexo. Dois polígonos desses, eles não estão no mesmo plano. Essa é uma das condições. Esses dois polígonos não podem estar no mesmo plano. Por quê? Se eles estiverem, a gente não consegue esse fechamento. Essa condição 1 serve para isso, certo? Então, dois polígonos não estão no mesmo plano para que ocorra isso. Item 2. Cada lado de polígono é comum exatamente a dois polígonos. Ou seja, se considera o lado de um polígono, esse lado é comum exatamente a dois polígonos. Não é possível que ele seja comum a mais de um.
Porque se eu tivesse mais de um, eu já teria uma bifurcação. Eu teria um aqui, outro aqui, outro aqui, e isso já não contempla a definição de poliedro, beleza? Então, cada lado é comum a exatamente 2 polígonos. É necessário isso, certo? Esse é o segundo item. E para fechar a definição, é necessário que o plano de cada polígono define um plano, ele deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Então, se considera um desses polígonos, certo? Esse polígono, o plano dele determina 2 semi-espaços, um à esquerda aqui e outro à direita, certo? Os demais polígonos desse poliedro vão estar todos contidos no mesmo semi-espaço, para que não escape nenhum polígono para o lado de lá, e isso garante que esse poliedro seja convexo. Ou seja, essa relação, esse item 3, ele que determina que esse poliedro seja convexo. O item 3 ele serve para garantir que esse poliedro é convexo, beleza? Então, se ocorrem essas 3 condições, a gente consegue definir o lugar geométrico que a gente vai chamar de poliedro convexo. Então, o lugar geométrico formado por esses polígonos, que vai ser a superfície, e pela região compreendida entre os polígonos, que é a região interior, né, a essa superfície, é chamado de poliedro convexo. Então, o poliedro é um sólido, né? Você considera tanto a superfície quanto a região interior a ela. Toda essa superfície, junto com a região anterior, unida à região interior, é chamada de poliedro convexo, beleza? Note que essas 3 condições são suficientes para garantir a nossa noção intuitiva de um poliedro convexo, que seria uma ideia mais ou menos aqui. Isso aqui é um esboço, né, sem muito rigor no desenho. A ideia seria mais ou menos essa. 2 polígonos nunca vão estar no mesmo plano para ter esse fechamento. Cada lado é comum a 2 polígonos somente, repare que isso sempre ocorre, cada lado é comum a 2 polígonos, e o plano de cada polígono, ele determina 2 semi-espaços. Os outros polígonos vão estar todos contidos no mesmo semi-espaço determinado por esse plano. Então, isso ocorre intuitivamente aqui, beleza? Isso define um poliedro convexo, com rigor, e aí eu entro com a terminologia. Terminologia significa o nome que a gente dá para os elementos, né? Então, os elementos de um poliedro são faces, arestas e vértices, que a gente já conhece. As faces do poliedro vão ser os próprios polígonos convexos, né? Então, aqui uma face, outra, aqui estão as faces. As arestas vão ser os lados dos polígonos, ou seja, aqui, essas são as arestas desse poliedro, certo? E por fim, os vértices desse poliedro vão ser os próprios vértices dos polígonos. Então, aqui é um vértice, aqui está outro, 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 certo? E o que a gente vai ver, como esse número n é finito, consequentemente, a gente vai ter uma relação numérica bem formada, que se chama relação de Euler, né, que determina de maneira bastante exata a relação entre o número de faces, número de arestas e números de vértices. Né? Esse é um teorema clássico da geometria. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, beleza? E alguns exemplos imediatos para poder aplicar a relação de Euler. Certo? É isso aí.